Abertura italiana, variante com C3, após bispo B4 cheque. Depois de A4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, o bispo ocupa uma diagonal muito agressiva, onde controla a importante casa central D5, pressionando o peão de F7. Bispo C5 leva a posição básica da abertura italiana. Se cavalo F6, iria para a defesa dos dois cavalos. C3 é a opção mais agressiva das brancas. Elas querem montar um forte centro de peões com D4. Cavalo F6 é o melhor lance para as negras. Elas precisam montar uma contra-ofensiva central suficiente. Por exemplo, se D6, permite D4. E após, por exemplo, E toma D4, C toma D4, as brancas ficam com um forte centro de peões. Se retira o bispo a B6, por exemplo, D toma E5, uma dama em oposição à outra permite golpes característicos. Por exemplo, se D toma E5, dama toma dama. Se rei tomar a dama de D8, cai o peão de F7. E se o cavalo tomar, cai o peão de E5. E com o cavalo toma E5 também não resolve, porque cavalo toma cavalo, abre de novo a coluna D. E agora, tanto dama toma dama, rei toma dama, bispo toma F7. Com bispo toma F7, cheque direto, é uma boa jogada, porque rei toma D8 permite, rei toma F7 permite dama toma D8 com vantagem das brancas. Então cavalo F6 pondo pressão central é muito importante. D4, as brancas montam o centro forte e ao mesmo tempo ganham tempo em cima do bispo C5. E toma D4, aqui é forçado esse lance, que bispo B6 seria similar àquela subvariante em que as brancas ficariam com o centro muito forte. C toma D4. E como que as negras vão se opor a esse centro já montado das brancas? Com bispo B4 cheque. Bispo B6 é uma péssima ideia. O centro móvel permite, por exemplo, D5. Se cavalo A5, bispo D3, o cavalo fica preso em A5, por exemplo, já está levando um B4. Se cavalo B8, segue E5, o centro móvel de peões vai amassando as negras, né? Cavalo G4, roque. D6, bispo G5, as brancas têm uma clara vantagem de espaço e posicionamento. Bispo B4 cheque. E aqui veremos a linha com bispo D2, que é a variante mais jogada nessa posição. As negras devem seguir com bispo toma D2, cheque, cavalo toma de B toma D2. Ou um lance antigo que é o cavalo toma E4, que também é muito bom. Depois de bispo toma B4, cavalo toma B4, bispo toma F7, rei toma F7, dama B3 cheque, D5, cavalo E5 cheque, rei F8, dama toma B4, dama E7. É um gambito de um peão, mas em troca o rei preto ficou bem exposto. Uma posição interessante para ser jogada. Depois de bispo toma D2, cavalo de B toma D2, o lance que as negras não podem deixar passar é D5, o lance liberador que controla o centro e dá um jogo igual para as negras. Nós vamos acompanhar aqui Bogol-Zubov e Euve, em Karlsbad, 1941. Se E5, D toma C4, E toma F6, dama toma F6, a posição das negras é muito boa. Podem jogar bispo E6 e roque, ou roque direto. Com E toma D5, cavalo toma D5, dama B3. As brancas ganham uma pressão momentânea. No lugar de dama B3 também poderia fazer o roque. As negras com o jogo correto conseguem neutralizar essa pressão. Aqui eu recomendou roque alguns anos atrás. E depois de bispo toma D5, cavalo A5, parece que ele está perdendo a peça, né? Mas cavalo A5, a dama tem que sair e vai recuperar o bispo de D5. Só que as brancas seguem bispo toma F7, já que o bispo está perdido mesmo. Claro que dama B5 aqui leva C6. O cavalo agora está defendido e tem um garfo, recuperando material. Bispo F7, torre toma F7, dama C3,
torre E7 cheque. As negras têm compensação pelo peão, porque as brancas agora vão perder o roque e elas têm uma posição bem ativa. Cavalo de C7 é o lance mais jogado. Roque, roque, torre de F1, C6. As brancas ainda mantêm uma certa iniciativa, mas nada que as pretas não possam conseguir a igualdade. Por exemplo, depois de cavalo E4, dama B6, cavalo C3, dama toma dama, bispo toma dama, bispo E6, cavalo G5, bispo D7, torre E5, H6, cavalo toma D5, cavalo toma D5, cavalo E4, torre de AD8, cavalo D6, bispo C8, cavalo toma C8, torre toma C8, e agora as brancas vão ganhar um peão, mas não vai ser suficiente para ganhar. Por exemplo, G3, torre de FD8, torre C1, rei F8, bispo toma D5, C toma D5, torre C5, B6, torre de C toma D5, torre toma D5, torre toma D5, torre C2. E a posição ativa da torre negra garante um fácil empate. Torre D8 cheque, rei E7, torre A8, A5, torre A7 cheque, rei E8, B4, torre toma 2, D5, torre A4, B toma 5, torre toma 5, torre B7 e acordaram tablas.